Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E no vídeo de hoje a gente começa o segundo turno. Vamos fazer a escalação, o esboço do nosso time aí pro segundo turno, pra 20ª rodada. O Mané já tá ficando maluco. 20ª rodada, início do segundo turno, né? Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido na humildade a acabar conhecendo o canal e se inscrevendo, sem perder muito tempo aí. Bora lá pro Vitão. Vamos lá então, pessoal. O time do vídeo aí, o time aberto, né, do canal, no YouTube, da live também, fez 56,49. Foi aquela famosa pontuação meio barro, meio tijolo, né? Não me agradou nem um pouquinho, certo? Por quê? Essa rodada era rodada para fazer acima de 60, 70 pontos tranquilamente. Aliás, teve 3 grandes diferenciais, né? Quem tinha pelo menos uma peça, né? Uma dessas peças no time deve ter passado de 70 pontos com tranquilidade. Mais de uma passou de 80, mitou. Tá? Era o Tiquinho na frente, né? O Lucas Moura no meio e o Arias. Foram os 3 que foram os diferenciais, né? Nessa última rodada. E claro, e quem pegou aqui e triplicou, fechou a defesa do Cruzeiro, também se deu muito bem, tá? Mas não quero falar muito desse time não, fiquei até com raiva ali do Everaldo. É brincadeira, né? Vamos para nossa escalação aqui, começando com os goleiros. Ah, muito importante, tá? Recados importantes, certo? Eu, inclusive, coloquei aqui, ó, no Instagram do Mané Cartola, tudo junto, tem link logo abaixo na descrição, né? Coloquei aqui, ó, além dos vencedores do tiro curto, né? R$5 apenas de inscrição aqui, ó. Primeiro colocado levou R$349, quase R$350, vale a pena demais, né? Estão abertas as inscrições do segundo turno, tá? Esses foram os vencedores aqui do primeiro turno, certo? Inscrição R$30, é uma liga de regularidade com o capitão, aliás, é a última liga, né? Que eu irei abrir inscrições esse ano de regularidade. Está lá no Catimba, no nosso querido vencedor. Tem link logo abaixo na descrição. É só vir aqui na aba Catimba, certo? Arrastar para o lado aqui, ó, nos parceiros, e você vai achar o Ligas do Mané, certo? Tanto para a liga, né, para o tiro curto, como para o segundo turno. É só vir aqui, ó, e se inscrever, né? Já tem 2 times. As inscrições encerram-se amanhã, juntamente com o fechamento de mercado, né? Aqui, ó, já vou até mostrar aqui, ó. Continuar depois, certo? O primeiro jogo vai ser às 19 horas, então tem tempo para se inscrever. Então você que gosta de jogar liga de regularidade, essa é a última liga de regularidade que eu abrirei inscrições esse ano, né? A mais longa, é claro. Depois vai ter as mensagens que eu sempre abro lá, né? E tiro curto, toda rodada tem, certo? Então, ó, o primeiro jogo vai ser sábado às 19 horas. Inclusive vamos ter 2 jogos, né? Nesse horário. E vamos ter as escalações desses times. Live sábado, amanhã, meio-dia, tá? Como sempre. As lives sempre são meio-dia, tá? Só não são meio-dia quando realmente eu não consigo, né? Fazer a live nesse horário. Então você que gosta de jogar ligas aí, ó, de regularidade, tem uma liga de segundo turno aí, ó. Legal, boa, pra se jogar lá dentro do vencedor. Do Ligas do Mané. Tem link logo abaixo na descrição, né? Vamos lá pro nosso querido Catimba States, né? Ou Stats, como eu costumo brincar, parceiraço aí do canal, R$ 49,90 aí, ó, para ter acesso ao site de estatísticas, colocando o cupom Mané Cartola 2024, tudo junto, leva 30% de desconto, certo? Vamos lá para a área de sócios, né? Já vamos botar jogos aqui que eu gosto de botar e vamos lá. Cada fora, os últimos 5 jogos, gols, certo? Quem vem fazendo muito gol em casa é o Palmeiras e o Fortaleza. São Paulo já não sofre tantos gols assim, né? Mas o Vitória sofre muitos gols, inclusive assim, ó. É uma rodada com 10 jogos, uma rodada cheia, completa, certo? Foquem nos times que estão bem em casa, tá? Vai a dica, ó. Fortaleza está muito bem em casa. Tem mais de 5 vitórias consecutivas em casa. Botafogo, apesar desse empate, né? É o terceiro melhor mandante da competição, é o líder da competição, então vale a pena. Palmeiras em casa, né? Tem mais de 5 vitórias consecutivas também, né? O Bahia caiu um pouquinho, eu ficaria com um pezinho atrás com o Bahia, tá? Certo? E o Flamengo vale sim a aposta, né? Porque em casa tem um poder ofensivo muito grande. Então eu ficaria com esses times aqui, ó. Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fortaleza. A base do seu time tem que ser essa, tá? Tanto defensiva quanto ofensivamente. Tá dada a dica, certo? Ó, Atlético Goianiense vem tomando muito gol. Flamengo do meio pra frente vale a pena, certo? Cruzeiro também vem tomando muito gol. Cruzeiro é muito engraçado, porque em casa é o cão chupando manga, tá bem demais, tá? E fora de casa, rapaz, olha só, Cruzeiro é o 12º, uma vitória apenas em 5 jogos fora, 4 derrotas, tá? Então joga totalmente diferente fora de casa o Cruzeiro, né? Por isso que dá sim pra investir em uma outra peça aí do Botafogo, que é o líder do campeonato, certo? O Criciúma também tomou bastante gol. O Juventude vai voltar a jogar no Alfredo Jaconi, acredito eu, né? Deixa eu ver aqui, né? Vendeu 2 mandos de campo lá, ó. O Alfredo Jaconi, lá o Juventude é muito forte, né? Mas o Criciúma é um time fura-olho, certo? Fora de casa aqui, ó, eu ficaria em stand-by,
ficaria em stand-by, certo? Quem quiser dar uma arriscadinha no Corinthians, porque afinal de contas o Galo vem tomando gol praticamente todo jogo em casa, né? Mas o Corinthians fora de casa muito mal ofensivamente, né? Inclusive o Galo aqui ofensivamente dá pra apostar em casa, dá porque faz gols. E o Corinthians está entre os times que mais sofrem gols, aliás, né? Vitória, Cruzeiro, Corinthians, tá? E o próprio Criciúma sofrem muitos gols fora de casa. Do meio pra frente é legal ter jogadores desses times. Em termos defensivos aí, ó, Bahia não toma tanto gol assim, o Inter também faz pouco, dá pra fazer o teste pezinho uma outra peça. Botafogo é a melhor defesa jogando em casa nesse momento, certo? Mas o Cruzeiro, apesar de não ter uma boa campanha fora de casa, vem tirando alguns SGs dos adversários, vem fazendo alguns gols, mas é viável sim, né? Palmeiras também sofre poucos gols, o Vitória faz, mas também é viável uma pecinha ou outra, certo? O Bragantino contra o Fluminense que vem se recuperando na competição, tá? Ó, todos, vamos botar o Flu aqui, ó, já ganhou uma posiçãozinha, ó, 2 vitórias consecutivas, já não é mais aquele saco de pancada, né? Mas o Bragantino ainda continua sendo favorito em casa porque tem 4 vitórias consecutivas. Mas vai ser um jogo duro, tá? Mas de repente, defensivamente, uma pecinha ali dá pra jogar. Assim como Fortaleza, uma pecinha também. Rodada difícil, tá? Rodada difícil. Com 10 jogos, rodada cheia, não tá tão fácil assim não, tá? Bom, vamos lá para os nossos goleiros aí, então. Casa fora, os últimos 5 jogos, pontuação média conquistada e líder. Quem vem conquistando muito ponto aí, ó, são os times, né, que vem segurando alguns SGs em casa, né? Tem um bom sistema defensivo, como mandante é o Botafogo, o Palmeiras, o Fortaleza, o Bragantino, tá? O próprio Cuiabá, certo? E até mesmo o Juventude. De todos os adversários aqui, ó, tem alguns perigosos. O Criciúma, por exemplo, é um time que tira SG de todo mundo fora de casa. São Paulo também é outro time que vem bem fora de casa, tá? Vem numa crescente, ó. São Paulo como visitante aqui, ó, o 4º melhor visitante, ó. 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates, mas é o 4º melhor visitante. É um time que costuma fazer alguns gols fora de casa, tá? Passa em branco algumas oportunidades? Passa, por isso que eu falei que dá pra fazer o teste pezinho, pelo menos uma peça aí, ó. É o 5º melhor visitante contra o 2º melhor mandante, aqui vai sair faísca, tá? Ó, 1.44, né, de gols como visitante, mas o Fortaleza se defende bem em casa, 0.60. Certo? Ó, o Fortaleza aqui, ó, segurou 2 SGs e sofreu apenas um golzinho em 3 jogos. É um time que toma poucos gols em casa. E o São Paulo fora de casa, né, é um time bem ofensivo, ó. Somente cedeu SG aqui pro Juventude, tá? Então são 2 times muito perigosos, mas dá pra botar uma pecinha do Fortaleza, quem sabe, Juventude, fazer o teste pezinho, dá. Né? Quem cede muito, Fluminense, mas isso aqui é de maneira geral, nos últimos 5 jogos, né, vem melhorando, certo? Mas o Bragantino é um time que joga bem em casa, também dá pra fazer o teste pezinho. Assim, ó, resumidamente, tá? Resumidamente, pra mim as melhores defesas pra se apostar nessa rodada realmente é Botafogo e Palmeiras que estão lá no topo, tá? Flamengo, dá pra fazer 10 pezinhos? Sei lá, eu fico meio cabreiro, quer ver? Eu vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar o Ross só pra vocês terem ideia. O Atlético Goianiense cede? Cede. Mas olha só, se a gente botar aqui, ó, goleiros, certo? E pegar o Ross, presta atenção. Ó, primeiro, 1.94, 9 jogos, certo? Olha só, pontuações baixas e negativa. Normal, o Flamengo tem posse de bola em casa, fica macetando em cima do adversário, muito volume de jogo, e às vezes o adversário foge, faz um golzinho, já era, tá? Mas assim, ó, presta atenção aqui, ó. Ó, CSG, o Flamengo só conquistou um SG em casa em 10 jogos, tá? O adversário, sim, o adversário cede bons pontos aí, ó, né? Apesar de fazer o gol, apesar de fazer gols, é time ofensivo fora de casa, chato, né? E costuma ceder algumas defesas aí. É goleiro de risco? É, ou seja, a defesa toda do Flamengo é um risco, tá? Inclusive, estou aí nos mais calados, que eu tô gravando de supetão aí esse vídeo e nem estudei a rodada, tá? Porque se for pra estudar a rodada, não dá nem pra gravar vídeo. Vamos fazer só live amanhã. Essas correrias aí é complicado. O pessoal realmente tá em peso com o Palmeiras, né? E o Fabrício Bruno aparece aqui. Mas tem uma bola aérea forte. Enfim. Jogando em casa, tá? Eu acredito que o John, né? E o Everton são boas opções. Talvez as melhores, certo? O Everton tá com um bom desempenho em casa, 5.65 em 10 jogos, ó, vem pegando muito bem, ó, segurando alguns SGs, e quando perde SGs ainda faz algumas defesas, tá com um excelente desempenho, tá? E o Vitória, por mais que seja um time ofensivo aí, ó, que dificilmente cede SG, é um time que costuma ceder defesas aí pros goleiros adversários, tá? Acho o Everton uma das melhores opções jogando em casa. Nosso querido John também tá bem demais na competição, 4.86 em 7 jogos, os últimos jogos em casa, ó, 5, 10, 6, 4, 4, perdendo SG, fazendo 5, 4 defesas em casa. Vale a pena? Vale. Cruzeiro é um time, como eu falei aqui, em casa joga bem demais, tira o SG de todo mundo, mas fora é um time... Por exemplo aqui, ó, contra o Marcos Felipe, eu vi esse jogo aqui, ó, foi uma fugidinha do Verão só uma fugidinha, e mais nada, ó, não teve nem defesa, tá? Então vale a pena? Vale, John vale a pena também, tá? Vale a pena. Jogando em casa, pra mim, são as 2 melhores opções. Veremos outras opções na live, tá? Quem sabe aqui o nosso querido Cleitão mão de alface, pela quantidade de finalizações, de pontos cedidos pelo Fluminense, né? Fora de casa aqui, ó, o Fábio é um goleiro que faz muitas defesas, assim como o Léo Jardim,
Inclusive são os dois goleiros com maior número de defesas no campeonato. Mas o Bragantino em casa não cede muito SG, certo? E nem muita pontuação, né? O Grêmio, já dá pra fazer um teste do pezinho aí no Léo Jardim. Quem sabe ele vai ser bombardeado aí contra o Grêmio. Ó, 3.44 em 9 jogos, né? Inclusive foi assim, ó, contra o Atlético Goianiense com 8 defesas, fez 13 pontos. Na última contra o Galo não foi muito bem, né? O Grêmio em casa aí cede alguns bons pontos aí, ó. Meteu 2 bagas aí na rodada 18 no Vitória e mesmo assim cedeu 5 defesas pro Lucas Arcanjo. Acho um cara interessante fora de casa, é o chamado goleiro kamikaze, que deve fazer uma meia dúzia de defesas aí. E se segurar o SG, dá uma mitada. O Fábio no mesmo estilo, só com um adversário mais perigoso. E ainda temos ainda o Atlético Paranaense. Por quê? Qual é o time em casa que mais cede pontos para goleiro? Né? É o nosso querido Cuiabá. Né? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, no goleiro do Atlético Paranaense, que é o Léo Link, né? Tem 3.3 em 14 jogos fora, certo? Até que tem uma certa regularidade, mas segurou apenas um SG. Nos demais jogos aqui, ó, sempre perdendo SG. Mas o Cuiabá em casa aí, ó, nos últimos jogos aí vem cedendo uma boa quantidade de pontos, tá? É um bom goleiro também fora de casa, interessante. Enfim, rodada difícil, né? Tem que estudar com mais calma isso aqui. E na live eu vou me decidir melhor, tá? Mas já dei umas dicas aí razoáveis de goleiros. Desarme não, o goleiro até faz desarme, mas é pouco. Defesas. Ó, o Everton faz uma grande quantidade de defesas, né? E o Vitória é sério. O Atlético Goianiense é o que mais sério, mas e no Rossi eu acho meio aposta mesmo, porque o Flamengo não segura SG em casa, é muito difícil, tá? Depois o segundo time aqui, ó, tá muito equilibrado, mas o Atlético Paranaense cede bastante, de repente o Walter aqui, mas o Cuiabá caiu um pouquinho, certo? O Vitória aqui, ó, com o Lucas Arcanjo, o Palmeiras é o time que mais finaliza na competição, tá, pessoal? Então quem quiser um goleiro, aquele kamikaze mesmo, aquele assim, ó, que só segura SG se for um milagre, certo? Mas deve ser bombardeado, é o Lucas Arcanjo, 1.88 em 8 jogos fora, né? Vem meio mal até chegar a negativar, mas o Palmeiras sempre cede uns pontinhos aí, ó, mesmo fazendo 3 gols, 2, cede uma quantidade considerada de defesa. Mas é aquele tipo de goleiro do cara que tá desesperado lá no final da tabela, querendo dar uma recuperação. O Fábio faz bastante defesas, assim como o Léo Jardim, mas o Bragantino, como a gente viu, não cede quase nada, mas o Grêmio já cede alguma coisa. Deixa eu ver a média básica aqui, pra ver os goleiros aqui. Ó, o Hugo tá com média básica, João Ricardo, Fábio, Walter, Léo Jardim, né? O Hugo vai ter um jogo difícil fora de casa contra o Galo, né? 11 pontos em apenas um jogo, acabou mitando aí contra o Bahia, né? Deve ser muito exigido contra o Galo aí, mas o Galo é um time perigoso em casa, ó. Faz gols, mas não cede tantas defesas assim, tá? É um goleiro arriscado, tá? O de goleiro não tá muito fácil não, já vamos pros nossos zagueiros, porque quem conhece o canal aí e acompanha sabe que eu me decido no goleiro aí, né? No final, porque eu não quero ficar dobrando muitas defesas, né? Então eu tento pulverizar o sistema defensivo e com isso, né, o goleiro é o último que eu escolho, né? Zagueiros. Palmeiras vem pontuando muito bem, né? E o Vitória cede uma quantidade considerável, tá? Então, realmente, os melhores zagueiros aqui para a rodada, né, ao meu ver aqui, estão no Palmeiras, apesar que o Palmeiras sem o Piquerez perde um pouquinho, tá? Mas o Gustavo Gomes melhorou bastante, 4.43 em 6 jogos, tá melhor fora de casa, mas ó, em casa vem pontuando com muita consistência, tá? Vem pontuando com muita consistência, vale a pena sim, talvez o melhor zagueiro para a rodada, certo? E ainda tem o Reis ainda, né? Porque o nosso querido Murilo não volta ainda, né? E ó, e o menino é bom de bola, tá? Quem quiser dar uma diferenciada, ó, tem o Vitor Reis, tá? Quem quiser diferenciar, vale a pena, certo? Depois do Palmeiras, quem é que vem conquistando bons pontos em casa? O Botafogo. E o Cruzeiro cede até um pouco mais do que o Vitória, tá? Mas o Botafogo está com um desfalque, certo? O melhor zagueiro ali, o Bastos, que vinha se destacando. O Bastos tá aqui ainda? Porque aqui o Joga 10 News deu que o Bastos não jogaria, né? Deixa eu ver. O Bastos não andou tomando cartãozinho. Ó, o Alexander Barbosa, o Lucas Halter, né? Tem que ver. Se o Bastos jogar, claro que vale a pena. Um cara com bola aérea, muita regularidade, né? Mas tem que ver se ele tá suspenso ou não, tá? Se jogar, vale a pena, certo? Depois começa a diminuir, né? Na faixa dos 3 pontos conquistados por zagueiro. Daí eu prefiro ir pro lado oposto, para quem cede mais. E no caso, o Corinthians cede bastante. Quem quiser aqui, ó, dar uma arriscada aqui, ó, no nosso querido Júnior Alonso, que já chegou fazendo gol. Enfim, tá com 5,50 em um jogo em casa, né? Foi justamente aqui, ó, contra o Vasco, com SG, certo? Aqui fora de casa ele fez um gol, porque o Corinthians cede uns pontinhos, tá? De repente vale a pena. Tá? Bruno Fux também tá bem regular, 2,57, mas é aquela regularidade baixa, né? Realmente o Alonso é a melhor opção. Então, ó, já vimos 3 zagueiros, hein? O Alonso, tá? O Bastos, se jogar, e o Gustavo Gomes, né? O Bragantino dá para arriscar? Dá. Afinal de contas, o Fluminense ainda cede. Vem numa crescente? Vem, né? Afinal de contas, tem 2 vitórias consecutivas aí. Temos o Luan Cândido, o Eduardo Santos e o Douglas Mendes. Deixa eu ver o Luan Cândido. O Luan Cândido tá foda esse ano, anda jogando de calça jeans. Porra, tá com uma preguiça danada. 6,64 em 8 jogos. Ó, oscilando muito. Não. Eu prefiro os 3 zagueiros que eu citei aí pela regularidade, tá?
Jogando fora de casa aqui, ó, o Vasco vem pontuando bem com seus zagueiros, assim como o Atlético Paranaense, só que o Grêmio não cede tanto, mas o Cuiabá já cede um pouquinho mais. Vamos dar uma olhadinha nos zagueiros do CAP aqui, ver se a gente acha um achado. Vamos ver, ó, 3.68 de 9 jogos, interessante. Kaique Rocha, média base de 1.40, que é bom pra zagueiro, né? Nos últimos 2 jogos não foi tão bem, deu uma mitada aqui contra o Vitória, né? Tinha uma certa regularidade fora de casa, mas tá cedendo bastante. O Thiago Santos fez 8.7. Ó, 12.2 o Martins. Tá cedendo bastante o Cuiabá, hein? Fora de casa aqui, eu acho que o Kaique Rocha é uma das melhores opções, tá? Uma das melhores opções. Deixa eu dar uma olhadinha em desarmes aqui. Desarmes, o Atlético Mineiro vem desarmando bastante. Vai enfrentar o Flamengo, né? Que é um time que parte pra cima. E todo time que parte pra cima cede o quê? Desarmes. Possibilidade de desarmes. E o Adriano Martins tá bem fora de casa, tá? 4.06 em 8 jogos. Caiu um pouquinho, ó. Mas é um cara que, se você quiser botar pra desarmes, anda fazendo uma grande quantidade de desarmes fora de casa, ó. 6 contra o Palmeiras, 4 contra o Bragantino. Basta pegar um time ofensivo, que existe sim a possibilidade dele desarmar, tá? Mais alguém, ó, o Alonso aqui vai ter chance, afinal de contas, né? Um dos times que mais cedem desarmes aí é o Corinthians, e o que mais conquista desarmes em casa com os zagueiros é o Galo, né? Mas, como está assim o ano todo, e não seria diferente agora no início do segundo turno, né? Zagueiro tá complicado, tá? O André Ramalho é um cara que eu achei interessante, tá? Não tinha assistido a estreia dele, vi o jogo ontem, apesar de ter tomado um gol. Eu acho até que ele parece ser um zagueiro melhor, tá? Do que o Kaká e do que o Félix Torres, tá? Achei interessante o jogo dele, ó. Fez 3 desarmes, 3.6, sai bem com a bola jogando, né? Vai ter um jogo difícil contra o Galo, né? Mas achei interessante porque ele já aparece aqui, ó, entre os zagueiros de média baca. Ó, Kaique Rocha, né? Robert Renan, até gosto dele, tá? 4.36 jogos, ó. Mas vai ter um jogo um pouco mais difícil com o Bahia, se bem que o Bahia caiu um pouco de produção, né? De repente pode dar certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui numa coisa aqui, gols. Fabrício Bruno, aqui ó, tomou o gol, né? O Baixo jogar é uma maravilha, mas alguma coisa me diz que o Baixo não vai jogar. Eu acho que o Baixo andou tomando um cartãozinho. Cara, eu não queria perder muito tempo no meu vídeo não, né? Mas eu acho que o Baixo tá suspenso, rapaziada. Eu acho que o Baixo está suspenso, tá? O Baixo aqui se tomou cartão. Não tomou. Bom, se o Baixo jogar, vale a pena, tá? O Halter já não tô curtindo muito esse ano. Bom, o Gomes tem que estar no time, né? Então já vou, já antecipando aqui, ó. Já vamos começar a escalação. Então, o Gomes tem que estar no time, sim, né? Uma pena o Veiga ter tomado cartão e não vai jogar essa rodada, né? Porque era excelente aí pra rodada, certo? Meu outro zagueiro aqui eu vou deixar pra escolher junto os laterais, né? Porque eu preciso saber quem são os meus laterais pra não ficar fazendo dobra, tá? Laterais, pontuação média conquistada e cedida para laterais. O Botafogo disparado é o time que mais vem conquistando, né? E o Cruzeiro cede, tá? E aqui também tem outra questão, né? Vamos ver se ele vai jogar ou não, porque ali o Joga 10 tá dizendo que é o Marçal, porque tem esse rodíziozinho de laterais, né? Do Botafogo. Mas assim, independente de quem for, ou o Marçal, tá? Ou o Cuiabano, vale a pena demais, tá? O Marçal 6.43 em 3 jogos em casa, ó, muito regular, tá? Mesmo perdendo SG, recupera a pontuação, um cara experiente, tem bola parada e o Cruzeiro cede, tá? Acho o Marçal sim um cara interessante pra rodada, né? Depois do Botafogo aqui, quem é que vem pontuando? Palmeiras, né? Junto com o Grêmio, certo? Mas o Vitória cede um pouquinho mais que o Vasco. E outra, quando tu você escala o jogador, tá escalando o time junto, então acho que o Palmeiras tem uma possibilidade melhor. Antes tem o Juventude, mas o Cristiano é meio fura-olho, mas a gente já vai olhar. Quer dar uma olhadinha no Palmeiras, né? Mesmo tendo indo ali com o Gustavo Gomes, eu tenho que mostrar aqui as opções de laterais do Palmeiras. Tem o Mike e o Vanderlan. O Mike tá voltando. Vanderlan 3.32 em 6 jogos. É um menino regular, tá? Tava bem demais aqui, ó. Tomou aquele golzinho no final ali do Fluminense. Senão iria pontuar bem, tá? É um lateral que vale a pena, tá na primeira prateleira. Acho interessante, tá? Acho interessante, né? Deixa eu ver o Juventude aqui. Vai enfrentar o Criciúma, que é meio fura-olho. Mas quem sabe, né? A Juventude lá no Alfredo Jaconi, cara, é forte, é chato, tá? Tem o Gabriel Inocêncio e o Alan Ruscho. Eu o Gabriel Inocêncio, 5.36 jogos. Muito regular, hein? Gostei, hein? Gostei muito, muito. Vai perder o SG? Quase certo, mas me agradou demais, tá? Me agradou demais. Inclusive, gente, eu não mostrei muito ali porque o Cristiano é meio fura-olho, tá? Mas aqui o Rodrigo San é outro bom zagueiro, tá? 6 pontos em 5 jogos, ó. 5, 5, 5, tá? Tudo bem que aqui foi com SG, mas aqui sem SG fez 4 desarmes, né? Ó, 9.4 é um cara regular, tá? É um cara regular. Corre o risco aí, porque ele não tem média básica, ó, 0.66, de perder o SG e não recuperar, né? Diferente já, por exemplo, do Gabriel Inocêncio, que tem uma 0.81, também não tem, rapaz.
Daí é osso, hein? Daí fica complicado. Daí querem me complicar. Mas eu acredito assim, ó, que temos bons laterais, né? Contra times que cedem. Por exemplo, o Corinthians cede, o Fluminense cede, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Porque tem um queridinho da galera aí que é o Arana, né? O Galo tá perdendo muito SG? Tá, mas ele tem força ofensiva, 5,84 em 4 jogos em casa. Ó, sempre consegue tirar uns pontinhos aí. Sabe, se perder o SG, ele vai ter que fazer gol da assistência pra pontuar bem, né? Mas mesmo assim tá com uma média básica, com uma gordurinha aí de quase 2 pontos, né? É melhor que o Gabriel Inocêncio, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui o Bragantino. Quem é que vai jogar aqui no Braga? Juninho Capixaba tá aqui, mas aqui, porra, eu não entendo isso, cara. O Cartola botou o Capixaba aqui, mas aqui a gente vem aqui no Joga 10 News. E aqui, ó, houve uma atualização ontem, 19h43, e tá aqui o Guilherme Lopes. Só que esse foi o time que jogou ontem, né? O compromisso que o Bragantino tinha da Sul-Americana, se eu não me engano, né? Então, porra, assim, ó, o Juninho jogando é uma baita de uma opção. 5,34 em 7 jogos, ó, 6, 3, 3, 7, 1,6. Muito regular, tá? Muito regular. Então, realmente aqui, ó, Marçal, Vanderlan, Arana, tá? Dá pra arriscar um Gabriel Inocêncio, tá? Dá pra arriscar um Gabriel Inocêncio, sim, né? Olha, ainda tem os laterais do Flamengo do ponto de vista ofensivo, mas não vai dar pra ver todos não, tá? Mas acho interessante o Capixaba, assim, pela quantidade de pontos aí que o Bragantino vem cedendo, tá? Jogando fora de casa aqui, ó, o Vasco vem pontuando bem, o Grêmio até que cede, mas quem mais pontua é o Internacional, com 5,7, né? E o Bahia é o segundo que mais cede, com 5,58. Então vamos dar uma olhadinha nos laterais do Internacional, porque o Bahia tá numa decrescente, né? O Inter não tá bem? Não, não tá bem, tá? Temos o nosso querido Bustos aqui, ó, fora de casa, 5,34 jogos. Tá dando um caldo legal, Bustos, hein? Tá dando caldo legal em Bustos. O pessoal tá indo com Mike Arana. O pessoal vai com o Palmeiras em peso, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Internacional, né? O Roger Machado chegou lá, tá... Ó, o Bustos é dúvida, né? Mas se jogar, tá valendo. E se o Igor Gomes for aqui, ó, de lateral, daí se torna uma das melhores opções ofensivas aí pra rodada, mesmo perdendo gol, vai ter muita chance de desarme, tá? Claro, e Cuiabá cede, Esquivel até que vai bem fora de casa, né? O Juventude cede, né? É um bom time jogando em casa, mas daí abre uma porteirazinha aqui pros laterais do Criciúma, né? Claudinho, Marcelo Hermes, não sei quem vai jogar, né? Não vai dar pra ver agora, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, vamos deixar pra amanhã na live. Desarmes, deixa eu ver. Olha, o Grêmio cede bastante desarme, hein? Aqui, ó, o Palmeiras também cede, hein? Vamos dar uma olhadinha no Vitória e no... Só por desencargo de consciência, o Vitória e o Vasco. Vamos dar uma olhadinha no nosso Vasco aqui. Nosso Vascão. Nosso brincadeira, né? Piton fora de casa. 3,80. Tá bem regular o Piton, hein? 3 bons jogos. Perdendo SG ali, recuperando a pontuação. Interessante, tá? Deixa eu ver o Paulo Henrique, que é o cara do desarme. 4,01. Também tá regular. Oscila um pouquinho mais. Os dois até que são viáveis, tá? No caso, o Piton, deixa eu ver, vai pegar o Soteldo, né? De frente, Soteldo jogando pela direita, né? Onde é que tá aqui os prováveis? Vamos aqui no Joga 10 News aqui do Camilão. Deixa eu ver o Grêmio aqui. Soteldo vai jogar na esquerda, vai cair no lado do Paulo Henrique. Ou ele vai ficar no chão, o Soteldo vai deixar ele no chão várias vezes, ou ele vai ter possibilidade de fazer desarmes. Deixa eu ver se o Vitória tem algum lateral, pelo menos, pra desarmes, porque pra SG dificilmente, né? Deixa eu ver o Lepo que tá com 3,43 no geral, 4,07 fora. É bem regular, mas prefiro os laterais jogando em casa, tá? Prefiro os laterais jogando em casa. Prefiro os laterais da parte de cima da tabela. Certo? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Nos laterais de média básica. Não, mínimo para valorização, não. Eu quero média básica. Meia, lateral. Capixaba aparece, William, né? Mas vai ter um jogo difícil. William em casa é monstro, tá? William em casa é monstro. Ó, 12,51. Mas fora dá um caldo, tá? 4,78. Só que vai ter um jogo bem difícil, tá? Um cara regular, tem média básica 2,51. E eu já prefiro já os laterais do Botafogo em casa, né? Temos aqui o Capixaba. Vou ter que ir com o Capixaba por enquanto, né? E vou com a Arana no outro lado. Estou diversificando o meu sistema defensivo para não ser pego com as calças na mão. É óbvio que Botafogo e Palmeiras estão entre as melhores opções. Inclusive, já me decidi aqui, tá? Se ele for jogar, né? O Cartola botou ele aqui, ó. Vou com o Bastos, tá? Agora, se ele não for jogar, ok. Mas por enquanto tá me dando provável. Tô fazendo o vídeo, né? E como eu falei, não estudei a rodada ainda. Porque se eu não fizer o vídeo agora na parte da manhã, rapaziada, só vai ter live. Porque eu não vou conseguir gravar na parte da tarde. Entendeu? Vamos pros nossos queridos meias. Meias, vão tirar desarme aí, pontuação média conquistada e cedida para meias. Rapaz, que loucura. Ó, vou ser bem sucinto, tá? Percebam que tá muito equilibrado, ó. Bahia,
Flamengo, Palmeiras, Bragantino, Fortaleza fazem todos na faixa de 4 pontos para cima, certo? E os adversários cedem, ó, Internacional cede 3.34, Atlético Goianiense 3.54, Vitória 3.63, Fluminense 3.31 e o São Paulo cede até um pouco mais, 4.17, tá? Então a gente vai ver o que sobre a perspectiva de gol e assistência. Só que antes disso, eu já vou botar um dos meus meias aqui, tá? Pela campanha que vem fazendo em casa, pela regularidade, onde é que ele tá aqui? É o querido Pão Quentinho, tá? Nosso querido Pochettino. É o cara da bola parada, vem fazendo gols, tem 6 assistências no campeonato, 3 gols, 7.74 em 8 jogos. Um jogo difícil? É um jogo difícil, mas olha só, um cara que tem uma regularidade dessa assim, ó, é difícil deixar de fora, tá? É difícil deixar de fora. Então assim, ó, um meia meu vai ser o Pão Quentinho, tá? Pão Quentinho. E inclusive até assim, ó, se olhar aqui, ele não tá nos mais calados, que já é uma maravilha, tá? Porque assim, ó, rapaziada, o ataque aqui, ó, Pedro, Steven, Hulk. Eu até queria ir com esse ataque, sem olhar nada, sem olhar estatísticas, sem nada, tá? Porque Galo, Flamengo e Palmeiras em casa são ofensivos e esses são os seus principais atacantes. Só que, porra, eu não vou nos mais escalados, tá? Se for pra fazer os mais escalados, eu não faço nem vídeo, como eu sempre falo, certo? Então lá, vamos trocar? Vamos, ó, o Atlético Goianiense pontua, Flamengo cede, mas tá muito ajustadinho, né? E pra desarmes eu vou mostrar rapidamente, mas a gente vai buscar algum meio que pra gols, certo? Aqui o Galo cede bastante, de repente o Ranieri pra fazer alguns desarmes, mas lembro que o Ranieri vai melhor em casa do que fora. Por incrível que pareça. Ó, aqui o Pochettino já ficou bom, né? O Fortaleza é bem combativo em casa, no meio de campo. Ó, e o São Paulo cede alguns, né? Quem cede bastante aqui é o Vitória, né? O que melhora pros meias do Palmeiras. Mas vamos olhar sobre outra perspectiva da assistência. E daí o Palmeiras é o time que mais dá assistência com jogador de meio campo jogando em casa. Por mais que o Vitória tenha sofrido apenas um gol com assistência de meia, né? Não podemos deixar, né, de ver os meias do Palmeiras, porque o Palmeiras tem uma média de 2 gols por partida em casa nos últimos jogos. Tem o Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Zé Rafael, né? O Moreno até que tá com uma certa regularidade, mas é volante, 3.66, ó. Entrega uns pontinhos, né? Eu prefiro o quê? Um cara, né, mais ofensivo, como o Felipe Anderson. 2.91 jogo, né? Fez 2.9, 3.8, ou seja, a hora que ele fizer um golzinho, passa dos 10 pontos. Ou uma assistência, vai chegar lá, certo? Mas talvez teremos uma estreia em casa, o Maurício, né? Quem é que não lembra do Maurício do Internacional? 3.47 em 3 jogos, né? E era um cara que pontuava bem aqui, ó, 5.2 sem gol, sem assistência, 4.8 sem gol, sem assistência, né? É um cara interessante? É, tem que ver se realmente vai ser ele. Se for ele, é uma baita numa opção, tá? Tão boa quanto o... Onde é que tá? Felipe Anderson, tá? E tá aqui, ó, tá aqui na dúvida, nosso querido Maurício, certo? E eu vou falar a real pra vocês, cara, eu acho que eu vou com o Maurício, tá? Vou fazer o teste do pezinho pra sair aí desses mais escalados aí, certo? Depois do Palmeiras, Fortaleza tá bem demais, né, com assistência, por isso que eu botei o Pochettino, e o São Paulo até toma mais gol do que o Vitória com assistência. Quem é que toma muito gol com assistência de meia? Corinthians. E aqui realmente tem outro meia aqui, ó, que é o Scarpa, certo? O Scarpa é outro cara que em casa tem um desempenho sensacional, finaliza 2, 3 bolas por jogo, tem bola parada, sempre naquela jogadinha pela direita, né, de cortar pra dentro e alçar a bola na área ou chutar cruzado. 6.59 em 8 jogos, produz muito scout, ó. É difícil deixar um cara desse fora, tá? E o Corinthians é um time que toma gol, tá? E o Corinthians é um time que toma gol. Que já começa o quê? A gerar um problemaço pra gente escalar nessa rodada. Acabei de botar o Pochettino, vocês viram a regularidade dele, né? Vocês viram a regularidade do Scarpa em casa. Temos o Maurício Felipe Anderson contra o Vitória, que é lanterna da competição, né? Se a gente pegar aqui, né, o Vitória é um time desesperado. Não, André, Vitória tá aqui embaixo, desculpa os torcedores de Vitória, tá? Mas tá aqui na parte de baixo com 15 pontos aqui, né? E tá na zona de rebaixamento. Vai querer pontuar para tentar sair dela, né? Mas é um time frágil, tá? É um time aqui, ó, uma das defesas que mais sofrem gols, ó, 32 gols. Inclusive dos times da zona de rebaixamento é o que mais toma gol. Mas me desculpe, os torcedores de Vitória, pelo que eu falei, tá? Errei aqui, certo? Criciúma a gente já vai dar uma olhadinha, porque cede um pouquinho, né? Alguém de Juventude, quem quiser dar aquela arriscada, um Giancarlo, por exemplo, finaliza bastante, né? Atlético Goianiense fora de casa até que faz alguns gols com assistência, o Flamengo sofre. Um Shailon, Baralhas, que tem um bom desempenho, né? Mané, tá brincando? Não, assim, ó. Se tu olhar aqui o Atlético Goianiense, olha só as pontuações do Baralhas fora de casa. 5.77 jogos. Olha só o Baralhas. 5.5, 2.5, 3.8, 8.2. Rapaz, é um cara muito regular fora de casa, tá? Traz uma assistência geralmente sem fazer assistência, tá? Aqui também, ó, podemos arriscar em alguém do Atlético Paranaense, já que o Cuiabá vem tomando alguns gols com assistência de meia, né? Mas eu não sei como é que estão os meias aqui, né? O mais regular é o Eric. 3.49 em 9 pontos, em 9 jogos. Até que é interessante, tá? Queria muito o Nicão, mas ainda continua machucado. Certo? Vamos para gols aqui? Gols.
Palmeiras já era o melhor cruzamento de scout para gol, né? E agora aparece como o melhor cruzamento de scout de assistência. Agora aparece para gols de meia, né? Porque se você somar aqui, ó, 3 com 4 dá 7. Nenhum aqui chega a 7, né? Então acho que eu vou ter que ir com... Porra, mas daí eu vou ter que deixar o Scarpa de fora. Porque um do Flamengo eu tenho que ir, né? Porra, os dois mais escalados aqui, ó, De La Cruz e Arrascaeta, né? Um do Flamengo eu acredito que eu vou ter que ir, tá? Um do Flamengo eu vou ter que ir. Infelizmente, para dar uma cercada. Certo? Né? E o Atlético Goianiense toma alguns gols, né? E se a gente pegar aqui, ó, o Flamengo não vem bem em casa nos últimos jogos não, tá? O último até venceu, tudo, ó, mas o Atlético Goianiense é um visitante chato, mas tem uma média alta de gols sofridos, ó, 1.30 de Flamengo, uma média de 1.56, ó, 2, 1, 1, 2, 2, a média do Flamengo é 2 gols por partida, e o Atlético Goianiense, ó, nos últimos jogos tomou 3 de todo mundo, não, eu tenho que dar uma cercada aqui, desculpa, né, vai ter que ficar alguém de fora aqui, ó, vai ter que ficar. Eu botei o Pochettino, um jogo um pouco mais difícil, mas ele tá bem, né? Temos ainda o Scarpa e temos algum meia do Palmeiras ainda, hein? E temos algum meia do Palmeiras ainda. Que tá difícil, hein, rapaziada, escalar, hein? Aqui quem quiser dar uma arriscada no Matheus Pereira, né? Contra o Botafogo, mas é uma das melhores defesas do campeonato, certo? Mas assim, ó, a grosso modo, eu acho que eu resumi bastante a rodada aí nos meias, tá? E também não adianta buscar chifre em cabeça de cavalo, querer ficar escalando todo mundo, né? O Garro tem uma média básica sensacional, mas joga melhor em casa, tá? O Arias é aquele motorzinho do Fluminense, ó. Olha só o Arias fora de casa, 6.73 em 3 jogos. Olha o Arias, 6, 7, 5. Puta, eu botei o Juninho Capixaba ainda, hein? E o Fluminense numa crescente. Rapaz, vocês viram ali o Arias? Então assim, ó, e o De La Cruz? Porra, 8.50 em casa. 4, 8, aqui 0.320. Pô, então assim, rapaziada, a gente tem muito meia, tá? Tem muito meio. Então, olha lá, ó, Scarpa, tá? Isso é porque eu nem falei do Cristal que tá jogando como falso 9, tá? Scarpa, ó, e não falei do Bahia, tá? Que caiu um pouquinho, mas tem os meios com muita regularidade. Everton Ribeiro, por exemplo. Então, assim, ó, Cristal de Everton Ribeiro, essa rodada pra mim, assim, ó, um pouquinho abaixo, segunda prateleira, primeira prateleira. Gustavo Scarpa, De La Cruz e Arrascaeta. Felipe Anderson e Maurício. Pochettino, né? Rapaz, ó, e eu vou te falar, hein? Tem ainda o Matheus Pereira, que não tá pontuando tão bem assim fora de casa, mas é um cara de muito potencial, tá? E tem o Lucas, né? E você parar pra pensar, né? Hoje, né? O Lucas tá entre os melhores meias aqui, ó. Ah, o Lucas tá suspenso. Ah, tá aqui, ó. São Paulo, suspenso. O Lucas tá suspenso. Ainda bem, menos um perrengue, tá? Todos. Porra, tem o De La Cruz. Pô, o Arias tá jogando demais. Matheus Pereira, eu gosto muito dele em casa. 9.29. Fora 3.93, dá um caldinho, dá. Mas, ó, não é como em casa, tá? Em casa é muito regular. Vou deixar pra escalar esse meu último meio aqui, tá? Vai ficar entre Scarpa, tá? Maurício ou Felipe Anderson, certo? Porra, ainda tem os medo. Pelo amor de Deus, tá difícil. E o Bahia caiu bastante, tá? E o Inter não é um time de tomar tanto gol, né? Everton Ribeiro, o cara da regularidade, 5.96, 7 jogos. Olha só o Everton em casa. Também é outro que não dá pra desprezar totalmente não, tá? Vai ter um jogo um pouco mais difícil, porque o Bahia caiu um pouquinho, né? E o Inter, apesar de não tá tão bem, né? Mudou o treinador, tudo, vai ter que dar uma resposta. 6.36 jogos, ó, o Tassiano, 2.5 na última, né? Mas é um cara que vinha de 4 jogos seguidos fazendo gols. Então assim, ó, tem muito meia, tá, rapaziada? Tem muito meia. Vamos decidir no transcorrer aqui do vídeo, certo? Vamos tirar de gols aqui, depois a gente já vê. Atacante, pontuação média conquistada e cedida para atacante. Quem mais pontua em casa com atacante é o Galo. E realmente é difícil você deixar ou o Hulk ou o Paulinho fora, né? E o Corinthians cede muito? Não cede, né? Mais um dos dois você tem que ter no seu time, né? Inclusive o Hulk tá ali, ó, entre os mais escalados, tá? O Hulk em casa tá bem demais. 8.81 em 8 jogos. Olha só, 17, 1.2, 18, 9.4. Aqui foi expulso menos 1.2. É difícil ele fazer essas pontuações. Geralmente ele entrega a pontuação, tá? Ele é um cara que tem finalização, média e longa distância. É um cara que dá assistência, tem bola parada, cobra umas 2, 3 faltas por partida, né? Bate pênalti. Deixa eu ver o Paulinho em casa. 5.49 em 9 jogos. Paulinho deu uma melhoradinha em casa, hein, rapaziada? Aqui fez um golzinho 12. Aqui com desarme 6.6 só na média básica. Rapaz, eu acho que eu vou fazer o teste do pezinho no Paulinho. Sabe por quê? E aqui, ó, não vai mudar isso aqui não, tá, rapaziada? Esses daqui vão ser os 3 mais calados, com certeza. E daí pra eu fugir dos mais calados, porque aqui é o Estevam, não tem ninguém como o Estevam no Palmeiras na frente, me desculpe, tá? O Flamengo também não tem ninguém como o Pedro na frente no Flamengo, por mais que o Cebolinha produza, o Luiz Araújo gosta dele também, né? Agora o Hulk aqui, ele e o Paulinho às vezes dividem os holofotes lá na frente. Prefiro o Hulk? Prefiro, mas de repente você é obrigado a dar uma diversificadazinha, tá? Ah, mané, vai deixar o Hulk de fora? Ó, vai te dar mal.
paciência, irmão. Não quero fazer que nem os mais escalados, tá? Mas se você quer o melhor atacante para se escalar do Galo, é o Hulk. Mas eu vou diferenciar, vou fazer aquela coisinha, dar uma olhadinha pro lado, tá ligado? Depois do Galo aqui, quem é que vem pontuando bem em casa com os atacantes? O Palmeiras, né? E agora com o retorno do menino, né? Que tá jogando uma bola redonda, certo? Nosso querido Estevam. 8.03 em 9 jogos, muita regularidade, 8, 13, 4, 15. O menino tá jogando demais, dribla com uma facilidade, né? Finaliza bem, tá fazendo gol, dando assistência, participando de mais do jogo e até fazendo desarmes. Olha só, um atacante com 21 desarmes em 17 jogos, tá desarmando mais que muito zagueiro por aí, tá? Então, Estevam aqui, ó, vale a pena demais. Quem quiser dar uma arriscada no Flávio Lopes, também tá valendo. Pedrão aqui não precisamos falar muito, né? Quando chega aqui no Flamengo aqui, é difícil deixar o Pedro fora. Ah, mas na última ele decepcionou. Paciência, ele é humano, rapaziada. Mas em casa, 9.29 em 9 jogos. E tá batendo pênalti direto. Sabe que pênalti do Flamengo sabe como é que é, né? Dá que nem chuchu na serra. 6.7, 13, 11, 11, 7. Ó, é difícil o Pedrão ficar de fora, né? Então assim, ó. Já vamos lá, ó. Tá? Tudo bem. Pedrão. Ó, e tem o Valência voltando ainda. Chatinho pra caramba. Né? Vou tentar não ficar que nem os mais escalados, para dar uma diversificada. Fortaleza vem pontuando também bem em casa, né? Enfim, Galo, 7 pontos. Palmeiras, 6.61 e o Fortaleza, 6.19. São os times acima de 6 pontos de média. E o São Paulo, 7, tá? 4.06, tá? Cede quase a mesma coisa aí, ó, do que um Atlético Goianiense. Menos um pouquinho que um Corinthians, tá? Quem quiser dar aquela arriscada, porque ele no Fortaleza é complicado, tá? Luceiro, cara, se não tiver gol, tá difícil. 6.19 em 9 jogos, ó. 2.6, 1. Aqui ele foi bem, ó, 13, 7, 17, 10, né? Mas muitos desses gols aqui foram de pênalti, tá? Mas vive um momento bom, quem sabe. Breno Lopes é o cara da média básica, 6.35 em 8 jogos, né? Vai entregar aqui, ó, 4, 3 pontinhos, mas às vezes acontece aqui, ó, deu uma negativada. Inclusive até me dei mal, escalei ele justamente quando ele negativou, tá? Então eu tô meio com ranço assim do Fortaleza. O único cara que eu confio no Fortaleza mesmo pra cartola nesse momento, tá? É o Pochettino, né? Se fosse um adversário mais frágil aqui defensivamente, até dava pra dar uma arriscada. Mas o São Paulo é complicado. Tá na parte de cima da tabela, tá brigando ali com o Fortaleza. Oh, perdi até meu chinelo. Tá? Vitória vem pontuando bem, São Paulo também, né? O Bragantino cede um pouquinho, ó. O Galo como cede aí, ó, em casa. Claro, o Galo vem tomando muito gol em casa, rapaziada. Vamos ver. Assistência. Olha só, o Bahia é o time que mais dá assistências com atacantes, mas o Inter não costuma ceder, tá? Isso aí, cruzamento de scout não é tão salutar assim, tá? Mas quem quiser dar aquela arriscadinha no Everaldo, né? O Everaldo deu aquela decepcionada na última rodada. Poderia ir melhor, poderia, porque fora de casa ele vinha muito bem, ó. 5.20, daí resolveu fazer isso aqui, ó. Menos 0.8. Fora de casa ele tava bem, tá? Em casa, o Everaldo tem uma certa regularidade, mas é um cara também um pouco dependente de gol, tá? Deixa eu ver a média básica dele. 1.17. O ideal seria acima de 2 para um atacante, mas não é se jogar fora não. Mas com certeza aqui é o Flamengo, tá? O Atlético Mineiro é o time que mais toma gol de atacante. Então, meu amigo, se quiser ir com outro atacante do Flamengo que não o Pedro, por conta e risco, tá? Vale a pena? Vale, afinal de contas, né? Série demais o Atlético Goianiense. Ó, 2.14, 5 jogos, né? O Cebola é aquele cara assim, ó. Pra ele fazer isso aqui, ó, 23 pontos é 2 tapas. Mas geralmente ele serve mais o Pedrão. As bolas do Flamengo, né? As jogadas são criadas geralmente para desembocar no camisa 9. Certo? Botafogo também faz, né? E o Cruzeiro sofre. Só que nosso querido Botafogo aqui é difícil você acertar quem vai imitar. O Tiquinho parece que voltou na fase boa, né? Ó, 5.47, 7 jogos, né? Aqui, ó, fez um golzinho. Aqui também fora de casa fez um gol e deu uma assistência. Parece que tá voltando aos poucos aí aquela fase boa. Dá pra arriscar? Dá, mas ainda não tá muito regular. Quem é o cara da regularidade no Botafogo? Luiz Henrique. 7.04 em 8 jogos, ó. 15, 7, 12, 4. Luiz Henrique tá bem demais, tá? Luiz Henrique tá bem demais em casa, tá? É até uma pena agora, porque só tem 3 vagas também, né? Já vamos falar aqui, ó. Hulk ou Paulinho, né? Pedrão, Luiz Henrique aqui me agrada demais. Estevam, já complicou, ó. Só tem 3 vagas. Já começou a me complicar a situação aqui. Fora de casa, Vitória vem fazendo gol, mas o Palmeiras não sofre muitos gols, mas quem quiser dar uma arriscada no Alejandro, tá com uma certa regularidade. O time em casa que mais toma gols aí de atacantes é o Galo. Quem quiser arriscar em um Roberto, um Romero, fica à vontade, mas eu prefiro sempre o time da casa. Ó, o Galo é o time que mais vem fazendo gols com o atacante. E o Corinthians, por mais que não sofra muitos gols, acho interessante ter um atacante do Galo sim, tá? Flamengo não dá pra deixar de fora um atacante, né? É um dos melhores cruzamentos. Pô, aqui o cruzamento scout do Botafogo também tá interessante, hein? O Botafogo fez 4 gols com atacantes em casa. E o Cruzeiro é o time que mais tomou gol de atacante fora de casa. Temos o querido Luiz Henrique, hein? Aqui o Estevão é difícil deixar de fora. Então assim, ó. Como não tem o Veiga, né? Onde é que tá aqui? Pela média. Onde é que tá aqui nosso querido Estevão? Vou botar o Estevão, tá? Meu Deus, ainda tem o Elinho. Os cruzamentos scout não estão bons
né? Pro Bragantino, por exemplo, mas o Elinho em casa tá bem demais, rapaziada. Então tem muita, ó, tem muito meio e muito atacante, tá? É uma rodada que dá pra diferenciar. Pelo menos numa pecinha em cada setor. Ó, 8.37 6 jogos. Olha ali, 4, 3, 8, 8, 19, 8. O Elinho tá muito regular. Jogo difícil? Sim, porque o Fluminense melhorou nos últimos 2 jogos, tá? Melhorou a volta do André na cabeça de área, né? A chegada, a estreia do Thiago Silva. Tá começando o retorno do Arias da Copa América. Tá começando a criar um corpo o Fluminense, tá? E tem ainda o Fortaleza, né? Mas assim, ó, sinceramente ficaria aqui, ó. Ficaria com esse daqui, ó. Hulk, Paulinho, tá? Pedro, Luiz Henrique, Estevam, tá? Elinho dá pra dar uma arriscada, né? Aqui, ó. O Cristiano também toma bastante gol, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui por outra perspectiva, ver se ele tá aqui, né? Ó. Atacante de média básica. Temos o querido Marquinhos, né? Ó, 3.51. Em casa tá melhor, mas é aquele cara que entrega alguns pontinhos, né? Pode ser interessante pra alguém. Pra mim, nesse momento, não é. Apesar da melhora do Fluminense. Temos o Verratti, que fora de casa dá um caldo, tá? 6.3 em 8 jogos. Ó, 4.12. Aqui foi meia boca, 1.4. 6.7, 7.4, 11. De vez em quando aí ele dá uma traçada. E vai pegar um Grêmio aí que não é das melhores defesas, ó. Apareceu um cara fora da curva pra ver, tá? Por tá com média básica, temos o Hulk e o Estevam. Daí me complicou, hein? Ó, ainda tem o Wesley ainda aqui, ó. Que eu não falei, ó. 6.62 em 6 jogos. O Wesley fora de casa é outro. Nossa, tem muito atacante, rapaziada. Tem muito atacante. Não sei nem o que vou fazer. Fazer o seguinte, vou dar uma olhadinha já em treinador. Porque daí eu venho já com o time prontinho, tá? Treinador, né? Quem vem pontuando demais em casa aí é o Palmeiras, né? 8.31. Então o Abel é o melhor treinador realmente pra rodada, né? E o Vitória é série, tá? 5.93, né? E junto com o Abel eu colocaria no mesmo patamar, tá? O treinador do Botafogo, né? Porque o Botafogo é líder do campeonato, né? O Botafogo vem concretizando as vitórias em casa. O adversário, que é o Cruzeiro, cede mais do que o Vitória, tá? O Arthur Jorge tá com uma média de 6.54 em 9 jogos em casa. Olha só, 7, 7, 8, tá numa pegada sensacional, né? E o adversário, que é o Cruzeiro, ó, cedeu 8, cedeu 8, cedeu 7, 7. Só contra o Grêmio, que não é parâmetro pra ninguém, tá na parte de baixo, né? Que não cedeu ponto, tá? Então realmente assim, ó, convicto, tá? Ainda mais pela possibilidade de SG. Palmeiras, né? Abel e Arthur Jorge Botafogo são as melhores opções, certo? Depois eu colocaria o Tite, que o Flamengo mesmo perdendo gol geralmente vence as partidas e, porra, se o Flamengo quer disputar o título, ele não pode se dar o luxo, né, de não ganhar do Atlético Goianiense, tá? E apesar do Voivoda estar muito bem em casa, tá? O São Paulo é um time mais chato, ficaria em stand-by. Pegaria jogos mais facilitados, né? Como o jogo do Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Beleza? Fora de casa não arriscaria ninguém. E com isso eu vou fechar o meu time, mas vou deixar aqui, ó. E na sequência tô vindo com ele prontinho, com um banco de reservas e capitão. Beleza? Tem pessoal custando 118.46 cartoletas. É um esboço, né? Do time principal aqui, do time aberto do canal, né? Do vídeo e da live. Inclusive live amanhã, meio-dia, tá? E eu acabei não fazendo nenhuma explanação sobre o Rocher, mas na live eu explico o porquê, né? Eu coloquei o Rocher, tá? Sem ter mostrado dados dele. É porque, olhando com mais calma aqui, né? Na hora de terminar de montar o time, percebi que o Bahia, né, além de estar numa decrescente, né? É um dos times que menos fez gols em casa nos últimos jogos, tá? E goleiro fora de casa para ser bombardeado é muito bom. Porque se o Bahia continuar nessa pegada aí, né? E, por exemplo, o Rocher fazer uma meia dúzia de defesas, né? Tem tudo para trazer uma boa pontuação. E goleiro fora de casa, quando segura o SG, dá uma mitada, tá? Foi o que aconteceu com o Hugo no último jogo aí, contra o Bahia, né? Lá na Fonte Nova. Beleza? Inclusive até gostei bastante do meu banco de reserva aí, ó. O Marçal, o Rodrigo San, que eu mostrei pra vocês, que tá com uma boa regularidade. O Pikachu, né? Que é aquela coisa. Tá difícil de vingar esse ano, mas ele tem um históricozinho legal aí contra o São Paulo. Né? E o Flávio Lopes no banco. Botei o Estevam de capitão para diferenciar, assim como eu botei o Paulinho no ataque para diferenciar também, né? Porque lá tá o Hulk entre os mais escalados. Eu não quero engessar meu ataque igual ao dos mais escalados. E no meio não. No meio eu dei uma diversificada legal aí, né? Mas com uma dor no coração. Tem Scarpa ainda, né? Deixa eu ver outro meio ali jogando em casa que vale a pena. Tem o De La Cruz, né? Tem o Felipe Anderson, tem vários. Quem viu o vídeo, viu, né? Se você não é dedinho nervoso e arrastou até aqui, você viu que eu falei vários meias. Mas enfim, amanhã na live a gente dá uma explanada um pouco melhor aí. Tá? Então tá aí, ó, 118.46, né? O time aberto aí do canal, o time do vídeo, o time da live, né? Que vai ser revisto amanhã para a 20ª rodada, a primeira rodada do retorno. Então é isso aí, gente. Time escalado aí, né? Para a 20ª rodada, a primeira do retorno, né? Live amanhã,
meio-dia, como a gente sempre faz todo sábado. Portanto, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque daí quando eu entrar ao vivo na live, você é notificado. E claro, você daqui para frente não vai perder mais nenhum conteúdo, né? Porque sempre será notificado assim que um novo vídeo for lançado, ok? E você que já é parceiraço aí do canal, né? Já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força aí pro mané. No mais, um grande beijo no coração. Até a live de amanhã. Vamos que vamos. Fui!